boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando no YouTube. Boa tarde, estamos começando. Um minutinho. Então, vamos começando. Boa tarde a todos e a todas que nos acompanham no YouTube. É um prazer enorme estar aqui com vocês nesse início de noite para debatermos a PEC 32, a reforma administrativa encaminhada pelo governo federal na última semana. Esse é o primeiro evento da Queiroz Assessoria aqui nesse novo canal do YouTube. A ideia é podermos debater com mais calma e atenção essa reforma, e esse é o primeiro passo de muitos que virão. É um prazer enorme contar com a presença de todos vocês, e estamos aqui para dirimir todas as dúvidas que forem surgindo ao longo do debate. Para melhor aproveitar esse momento que estamos tendo, vamos fazer da seguinte forma. Cada expositor vai ter em torno de 25 minutos para fazer as suas exposições, as suas explicações, e depois vou pegar as perguntas de vocês aqui do chat e vou fazer a eles para que possam tirar as dúvidas. Então, pedirei a todos que, na medida que as dúvidas forem surgindo, coloquem o nome de vocês, a entidade que vocês estão ligados ou o cargo que vocês possuem, e aí fazem a pergunta que, no momento que eu for ler, eu já dou os créditos de quem fez a pergunta. Estamos aqui hoje, então, nessa live, e agradeço também a presença de todos, com o Antônio Augusto de Queiroz, o Toninho, que é diretor-geral da Queiroz Assessoria, e com o Luiz Alberto, que é sócio da Diálogos Institucionais, que é uma empresa muito importante para pareceres, para nossas técnicas, para estudos em políticas públicas e que tem nos ajudado bastante nesse caminho. É um prazer estar com você, Toninho, é um prazer estar com você, Luiz, e passo a palavra para o Toninho para fazer a sua exposição inicial. Muito bem, Henrico, boa tarde a todos e todas. Eu queria inicialmente cumprimentar o Dr. Luiz Alberto, nosso companheiro, parceiro de trabalho, de luta, de jornada. Luiz é o maior especialista no Brasil em políticas públicas, especialmente em matéria de direito administrativo. É sócio da Diálogo Institucional, que é uma empresa parceira da Queiroz nos trabalhos de assessoria às entidades sindicais, de modo que é uma alegria muito grande participar dessa live com o doutor Luiz. E agradecer a um de vocês que acompanham nesse momento esse debate. A ideia é eu falar especificamente sobre as questões políticas, o contexto em que essa reforma vai se dar, quais as suas motivações, perspectivas no Congresso, e o doutor Luiz tratar mais especificamente dos conteúdos propostos nessa emenda à Constituição número 32. Então, eu gostaria de iniciar falando desse momento político que estamos vivendo. Nós vivemos um momento de transição para grandes transformações comportamentais, sociais, econômicas e institucionais. Isto ocorre ou é decorrência desse momento de isolamento social, que vai ter reflexos no nosso modo de viver, de conviver, de aprender, de produzir e também de trabalhar. Então, é nesse ambiente de isolamento social, a gente percebeu que houve uma intensificação do trabalho via plataforma digital e também aconteceu uma verdadeira revolução tecnológica, de inovação e até de costumes, com os trabalhadores do Estado, os trabalhadores do setor privado, as empresas de um modo geral, todos nesse período de isolamento trabalhando praticamente via home office ou via teletrabalho. Então, é nesse contexto de crise fiscal, de automação, de digitalização e de trabalho remoto, via aplicativos, que devemos analisar as perspectivas de aprovação de uma reforma administrativa, que claramente sinaliza no sentido da precarização das relações de trabalho,
da automação e da digitalização de diversos serviços públicos. É uma reforma que faz parte de uma operação mais ampla de redução de direitos sociais e de redução da presença do Estado de bem-estar social. E isso iniciou já no governo Temer, com a aprovação da reforma trabalhista, da terceirização generalizada e do teto de gasto, e que vem tendo continuidade, sendo aprofundado no governo do presidente Bolsonaro, com a reforma da Previdência, com a Lei Complementar 173, e agora com a reforma administrativa. Então, a reforma administrativa, na verdade, ela faz parte desse conjunto e, na prática, ela fecha o ciclo do chamado Plano Mais Brasil, que também inclui duas outras PECs que têm impacto sobre os servidores e os serviços públicos, que são as PECs 186, chamada PEC emergencial, e a PEC 188, conhecida como Pacto Federativo, e ambas em tramitação no Senado. Nessa perspectiva, não devemos avaliar apenas o conteúdo da PEC 32, da reforma administrativa enviada ao Congresso, que desconstitucionaliza o texto e joga tudo para a lei ordinária e complementar, mas também avaliar o que pode sair do Congresso, considerando esse histórico de outras medidas já aprovadas com impacto sobre os servidores e também aquelas que estão em tramitação, como já mencionadas, PEC 186, 188, e também a 438, que é uma PEC que tramita na Câmara, tratando da chamada regra de ouro. Então, para falar da reforma administrativa, eu organizei a minha exposição em alguns tópicos. O primeiro eu vou apresentar aqui, falar um pouco da conjuntura e das motivações da reforma. O segundo, relatar o que já foi aprovado e incorporado ao ordenamento jurídico com impacto sobre os servidores. O terceiro, o que está em tramitação atualmente. E, por último, o que ainda está em formulação e que pode complementar esse conjunto de reforma. Então, indo direto ao primeiro ponto, a conjuntura e as motivações da reforma administrativa, eu diria que, desde a redemocratização do Brasil, vivemos uma conjuntura talvez a mais adversa para os trabalhadores, os servidores públicos e os mais vulneráveis, aqueles que dependem da prestação do Estado. Talvez nunca tenha havido uma ofensiva tão avassaladora sobre os direitos, sobre as políticas públicas e sobre o papel do Estado, como as que ocorrem nesse momento no Brasil. Então, é um movimento articulado que envolve os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, e que tem por objetivo a redução da presença do Estado no provimento de bens e serviços, objetiva a desregulamentação de direitos e a regulamentação de restrições, ou seja, o que é para proteger sai da lei e o que é para impedir acesso a direito fica explicitado na lei, e também a privatização dos serviços públicos. Então, pode-se dizer que se trata de uma ofensiva neoliberal, da qual faz parte um conjunto de reformas com um brutal ajuste fiscal, que persegue única e exclusivamente o lado da despesa, e que terá como consequência a retirada dos mais pobres ou a redução dos mais pobres no orçamento público. Há uma verdadeira obsessão do governo, dos governos no modo geral, um verdadeiro fetiche, de resolver os problemas fiscais do Estado mediante o corte de direito e de salário dos servidores. E isso não tem sido diferente com o atual governo. O pano de fundo desse ataque do atual e dos anteriores aos serviços públicos e aos servidores tem basicamente duas motivações, que não guardam nenhuma relação com a qualidade do serviço público. Uma tem relação com o aspecto político-ideológico e a outra dimensão com o aspecto político-fiscal. No que diz respeito ao plano político-ideológico, a gente pode dizer que a visão do governo em relação ao Estado é mais ou menos na seguinte dimensão. O governo vê o Estado como um Estado inchado em termos de pessoal, ineficiente em termos de desempenho institucional, contrário ao mercado e ao capitalismo, e capturado ou ocupado por forças contrárias a uma visão mais liberal. Ou seja, há uma ideia de que o Estado é ineficiente, que o setor privado é que funciona adequadamente, que é uma ideia, na nossa avaliação, completamente equivocada. Isso tem sido vendido à opinião pública de modo muito intenso e tem convencido algumas pessoas disso.
Na dimensão fiscal, o Estado é visto como perdulário e que gasta mal, que o que produz custa mais do que o que se compra no setor privado, que seus servidores trabalham muito, melhor, seus servidores ganham muito, trabalham pouco, e que o Estado, por natureza, está associado à corrupção. Então, essa narrativa que vem sendo intensificada no Brasil, pelo mercado, pela mídia a serviço do mercado, por agentes do Executivo e do Legislativo. De modo que, em nome do combate à corrupção e do desaparelhamento do Estado, bem como do controle e do equilíbrio das contas públicas, é que o governo vem com esse tipo de reforma que tem por objetivo, primeiro, reduzir a máquina pública, diminuir a presença do Estado no fornecimento de bens e na prestação de serviços e programas sociais, reduzir o número de servidores, mediante uma série de mecanismos, entre os quais a transferência de atribuições da União para entes subnacionais ou para organizações sociais de serviço social autônomo, além de automação e digitalização. Com isso, se reduz a regulação, o controle e a fiscalização do Estado. E, nessa perspectiva, o PPA, o Plano Plurianual, foi encaminhado ao Congresso, vem exatamente nessa direção. E como nenhuma lei pode ser feita em desacordo com o PPA, o que vem por aí é muito preocupante, porque vem na sinalização de redução da estrutura do Estado, de uma relação de cooperação mediante contrato e convênio com entidades privadas e públicas que possam ser parceiras do Estado, da União, redução da ingerência do Estado na economia, a chamada melhoria do ambiente de negócio, que nada mais é do que favorecer o lucro em detrimento dos direitos, né? E o estímulo à concorrência e maior abertura da economia nacional ao comércio exterior. Então, essas são as diretrizes que estão sendo implementadas no Estado e elas vão impactar fortemente os servidores e os serviços públicos. Vamos passar, então, para o segundo ponto. O que já foi aprovado e incorporado ao ordenamento jurídico em relação aos servidores públicos. Então, a gente pode dizer, nesse aspecto, que desde o governo Temer, os trabalhadores e servidores públicos têm sido alvo de uma investida jamais vista em termos de desregulamentação, de flexibilização ou de supressão de direitos. Basta dizer que no governo Temer foram aprovadas a emenda constitucional 95 do teto de gastos, a lei 13.429 da terceirização generalizada nas relações de trabalho, a lei 13.467 da reforma trabalhista, que criou várias modalidades de contratação em prejuízo do trabalhador, além de praticamente criar as condições para a aprovação da reforma da Previdência no governo Bolsonaro, que é o seguinte: o novo governo, por sua vez, aprofundou essa agenda com a apresentação de várias PECs, de várias medidas provisórias e de vários projetos de lei, como a PEC 6 da reforma da Previdência, a PEC 186, que é conhecida como PEC emergencial ou da regra de ouro, e a PEC 188 do Pacto Federativo, além, como já disse, de várias MPs, uma delas, a MP 922, que precarizava ou permitia a contratação temporária de atividade de natureza permanente no serviço público, burlando, portanto, aí o princípio do concurso. E o PLP, que resultou na Lei Complementar 173. Então, nesses 18 meses do governo Bolsonaro, ele já conseguiu aprovar uma MP que resultou na chamada Lei da Liberdade Econômica, com reflexo nas relações de trabalho, a Lei Complementar 173 de 2020, com reflexo sobre os servidores públicos, a reforma da Previdência, a emenda constitucional 103, com impacto sobre os trabalhadores do setor privado e do setor público, né? E a Lei 14.020, resultante da MP 936, com reflexo sobre os trabalhadores do setor privado. Aquela MP do trabalho temporário 922 caducou, e tinha uma outra que afetava também os trabalhadores, a 927, ambas caducaram lá no Congresso. Para a gente ter uma ideia da profundidade, do grau de mudança que essas alterações significaram, basta lembrar
que a emenda constitucional 103 da reforma previdenciária, né, e a lei complementar 173, que congela os reganhos dos servidores, os benefícios dos servidores, tiveram um impacto muito grande. Só resumidamente, os principais pontos da reforma da Previdência. Modificou os 3 fundamentos da concessão de benefícios e todos eles em prejuízo do segurado, porque aumentou a idade mínima para efeito de aposentadoria, aumentou o tempo de contribuição e reduziu o valor do benefício. Além disso, autorizou o aumento de contribuições previdenciárias para o regime próprio, mediante 3 medidas. A adoção da progressividade de alíquota, que já foi implementada e teve um impacto muito grande, está autorizado e poderá ser implementado no plano federal, e alguns estados já implementaram, a redução da faixa de isenção de contribuição de aposentados e pensionistas, que atualmente eles são isentos até o teto do INSS, e por essa regra, essa isenção começa a partir de um salário mínimo. Portanto, sai de R$ 6.101 para R$ 1.045. Então, vai ser um aumento de contribuição para aposentados e pensionistas. E a possibilidade de adoção de contribuição extraordinária para ativos, aposentados e pensionistas, caso essa redução no limite de isenção não resolva o problema de déficit do regime próprio. E a informação que se tem é que não tem nenhum regime próprio superavitário e que essa mudança não vai alcançar ou ter o condão de eliminar o déficit, de modo que essa contribuição extraordinária tem risco objetivo de ocorrer. Eu poderia detalhar aqui o que foi mudado na reforma da Previdência, mas se houver tempo eu faço isso na fase de perguntas para não prejudicar aqui o roteiro. A Lei 173 de 2019, essa lei tinha o objetivo de socorrer os estados que perderam receita, estados e municípios que perderam receita do ICMS e do ISS, e pegaram carona nessa lei para fazer 2 mudanças na lei de responsabilidade fiscal. Uma de natureza permanente e outra de natureza transitória, com impacto sobre os servidores. A de natureza permanente, ela estabelece, ela institui ou proíbe, estabelece uma espécie de limite de reajuste durante o mandato do poder ou do órgão, né? Proibindo que fique em parcelas, que o reajuste possa ser parcelado, de tal modo que fique em parcelas para o mandato seguinte, tem que ser dentro do próprio mandato. Então, significa dizer o seguinte: o mandato do presidente do Supremo é de 2 anos, então o limite de parcelamento seria 2 anos. O Procurador-Geral da República, 2 anos, o limite seria 2 anos. O presidente da República, 4 anos, o limite, na prática, seria 4 parcelas. Proíbe qualquer pagamento de reajuste com efeito retroativo. Então, se uma lei é encaminhada ao Congresso, o projeto de lei é encaminhado em janeiro, com vigência, com previsão de vigência a partir de janeiro, mas só é aprovado em julho, esses 7 meses ficam sem receber, porque só passa a vigorar no momento em que for aprovado. E estabelece ainda que sempre que for declarado estado de calamidade pública aprovada pelo Congresso Nacional, são considerados nulos todos os atos que aumentem despesas de natureza permanente durante o período de calamidade, como, aliás, já está acontecendo agora, por força dessa mudança transitória na Lei 173 para os atuais servidores. Porque essa mudança de caráter transitório, ela suspendeu uma série de benefícios dos servidores até 31/12/2021. Então, nesse período, ficam proibidos conceder reajuste, inclusive a revisão geral, criar cargo, emprego ou função, realizar concurso, contratar ou admitir, majorar auxílios como alimentação, transportes e creche, entre outras proibições. A única possibilidade de alguma melhoria salarial dos servidores nesse período, ou seja, até 31 de dezembro de 2021, será a progressão ou automação. Fora disso, todas as demais possibilidades estão brecadas, suspensas por essa lei complementar. Bom, o que está em tramitação no Congresso? Está em curso no Congresso, com efeito sobre os servidores, várias propostas de emenda à Constituição. Aquelas 2 primeiras, do chamado Plano Mais Brasil, que é a PEC 186 e a PEC 188, ambas tramitando no Senado Federal, e chegou agora a PEC da reforma administrativa. O que dizem essas PECs do Plano Mais Brasil? A primeira delas, a 188, ela, na prática, proíbe, em caso de
o governo ultrapassar o limite da regra de ouro, do teto de gasto ou do limite de despesa com o pessoal, proíbe que possa haver qualquer ganho para os servidores nesse período. Quer dizer, suspende os reajustes, promoções e progressões, inclusive, concursos, etc. Autoriza a redução de salário com redução de jornada em até 25%. Né? E chega um absurdo de prever que não haverá pagamento de ações judiciais se não houver prévia, expressa e suficiente dotação orçamentária para pagar aquela decisão judicial. É como o juiz, para decidir, ele teria que ter uma bola de cristal, saber que antes de tomar a decisão já existia no orçamento dos recursos, ao executivo fazer uma previsão de que ações tais, Y e Z, vão ocorrer no período e alocar recursos, quer dizer, uma interferência no Poder Judiciário absurda. Então, são PECs que, na prática, retiram os pobres do orçamento, porque, inclusive, proíbem que possam ser cumpridos os direitos sociais do artigo 6 da Constituição, se houver sido extrapolado esses limites. Né? Há uma PEC ainda de um deputado do DEM, lá do Rio de Janeiro, o Pedro Paulo, que trata da chamada regra de ouro, que ela também permite a suspensão e o corte de direito em caso de descumprimento dessa hipótese. Bom, eu estou falando aqui de regra de ouro, é bom dizer do que se trata. Regra de ouro é o seguinte, é uma teoria segundo a qual o Estado não pode se endividar para despesa de custeio, mas está autorizado para se endividar para pagar dívida, né, pagar juro principal da dívida, em valor superior ao que aloca no orçamento para investimento. O pressuposto é o seguinte, é que não pode a atual geração usufruir de benefícios que vão ser pagos pelas gerações seguintes. Então, por isso que eles proíbem que haja empréstimo para pagar despesas correntes em valor superior ao investimento. Porque for até o investimento, as próximas gerações podem se beneficiar desse investimento, mas se for além, não. Então, é um argumento muito perigoso, muito forte, e pode convencer muita gente incauta Brasil afora. Então, é bom ficar atento a isso, que isso é uma manobra para impedir ou para quebrar a solidariedade intergeracional. A reforma administrativa, que é a terceira PEC do governo nesse campo, busca, como já disse, precarizar os direitos. Essa reforma ela vai ser detalhada pelo nosso colega, doutor Luiz Alberto, daqui a pouco, com bastante profundidade, com bastante didatismo, e vai mostrar na prática o que ela significa. Eu queria apenas antecipar alguns pontos dessa reforma que vão impactar o servidor. A primeira é que acaba com o regime jurídico único. A segunda é que extingue vários direitos dos servidores, como licença-prêmio, reajuste com caráter retroativo, etc. A terceira é que permite a extinção de cargos e de órgãos por decreto do presidente da República. A quarta é que cria, nos 3 níveis de governo, um instrumento de cooperação com órgãos de iniciativa privada que permite que o Estado possa ceder instalações, servidores, etc., para, em lugar de contratar pessoas, fazer executar os seus serviços por intermédio de um terceiro, que pode ser público ou privado. Isso, na prática, acaba com o concurso público. E, por fim, acaba com a estabilidade para a maioria dos servidores e mitiga essa estabilidade para aqueles que são detentores de cargo público ou que pertencem às chamadas carreiras exclusivas de Estado. Então, é uma reforma que é muito impactante. Bom, essa reforma vai valer só para os futuros servidores? A nossa avaliação é que não. É que apenas 3 ou 4 regras se aplicam aos futuros servidores. Todas as demais se aplicam a todos. Então, por exemplo, o salário de ingresso será menor, essa só vale para os futuros. Redução de jornada vale para todos, com exceção das chamadas cargos típicos de Estado, no qual serão considerados todos os atuais servidores para esse efeito, mas para efeito de redução de jornada, não. Então, quem tiver nas carreiras exclusivas, no cargo exclusivo de Estado, não está sujeito à redução de jornada, mas todos os demais estão, inclusive, detentores de cargo público efetivo, como os atuais. A contratação sob as novas modalidades só vale para os novos, e o fim da estabilidade, para quem não for contratado como cargo tipo de Estado, também só vale para os novos. Então, você vê que todos os demais aspectos alcançam os atuais servidores. Por exemplo, não é possível dar reajuste apenas para os novos ou apenas para os antigos.
ou dá para todo mundo ou não dá para ninguém. A avaliação de desempenho vale para todos. A suspensão de direito com aplicação decorrente do descumprimento do teto de gasto da regra de ouro vale para todos, não tem distinção. A nova regra de promoção também vai valer para todos, de modo que esse aspecto de dizer que não se aplica é bobagem. Algumas pessoas têm dito que essa reforma terá dificuldades em aprovação no Congresso. Se a gente fizer um paralelo com a Previdência, vai ver que talvez essa seja mais fácil, o que significa que vamos ter que intensificar a resistência. Por exemplo, a reforma da Previdência não atingiu estados e municípios, portanto, não teve a pressão dos governadores e do prefeito. Essa atinge, então vai haver pressão. Na votação da reforma da Previdência, o centrão era a oposição, agora é situação. O conteúdo da reforma da Previdência pegava trabalhadores públicos e privados. A reforma administrativa pega alguns de estatais e os servidores públicos, então menor contingente. Na Previdência não havia uma frente parlamentar em favor da reforma da Previdência, agora há uma frente em favor da reforma previdenciária, da reforma administrativa. De modo que as dificuldades realmente são diferentes. E, por fim, dizer que está ainda em elaboração no Executivo uma nova tentativa de implementar o regime de capitalização na Previdência, tanto no regime próprio quanto no regime geral, e fazer uma reforma trabalhista com a carteira verde e amarela que alcançaria parte dos empregados públicos, dos servidores públicos. Então, para concluir, dizer que o governo, em lugar de fazer essa reforma, ele deveria priorizar o que a Constituição já pede em termos de administração pública para regulamentar que está pendente, como a lei do teto remuneratório, a avaliação de desempenho para efeito de aquisição de estabilidade, o estágio probatório, as leis, as regras e diretrizes do sistema de carreira, a aprovação de uma lei de negociação coletiva para implementar a Convenção 51 da OIT, a regulamentação do direito de greve. Mas não, o governo prefere aprofundar o corte de direito, mesmo já tendo 3 limites constitucionais em relação ao gasto com o pessoal. Tem um limite prudencial, né? Tem um limite de alerta e um terceiro limite, que impede o gasto com o pessoal sempre que se aproximar o limite do gasto com o pessoal. De modo que as entidades precisam ficar atentas a essa ideia do governo, que na verdade, passar para o setor privado, sem fins lucrativos no primeiro momento, para organizações sociais e serviços públicos, atividades do Estado, e no futuro fazer uma mera distribuição ou fornecimento de vouchers para a população mais carente, para que ela decida onde comprar o bem ou o serviço público. Então, ficar atento ao que vem por aí. Vem ainda uma reforma na estrutura sindical, vem a regulamentação do teletrabalho e do trabalho via plataforma, vem a regulamentação do trabalho automatizado ou a proteção em face da automação. Precisamos nos preocupar com fonte de receita para financiar a Previdência, porque a folha não dará mais conta, e pensar um novo ciclo laboral no serviço público. E o doutor Luiz Alberto, a seguir, vai fornecer elementos suficientes para a gente complementar essa reflexão do ponto de vista desse conjunto, quer dizer, ver aspectos conjunturais, as motivações, a correlação de forças e o conteúdo. Com isso, eu encerro aqui minha primeira participação, me colocando à disposição para as perguntas e agradecendo a paciência de todos vocês que agora vão escutar o doutor Luiz Alberto dos Santos, que, como disse, é a maior autoridade nessa matéria no país. Muito obrigado. Bem, muito boa noite a todos e a todas. É uma honra, uma satisfação participar dessa reunião virtual promovida pela Queiroz e passar aí a nossa visão a respeito de um tema que é da maior relevância, não apenas para a futura composição do serviço público no Brasil, mas também, como disse o Toninho, particularmente para os atuais servidores públicos, na medida em que, embora o argumento seja de que essa medida seria aplicável apenas aos futuros servidores, ela se aplica não apenas
aos atuais, em grande medida, mas ela mina, sobretudo, a lógica de um serviço público coeso, de um serviço público profissional e da própria solidariedade que deve existir entre os servidores públicos na defesa dos seus interesses. Eu vou tentar aqui muito rapidamente abordar o conteúdo e as origens dessa proposta e vou compartilhar com vocês uma apresentação que eu espero facilite a nossa reflexão e o nosso entendimento sobre esta matéria. Eu tenho examinado essa matéria sob a perspectiva das diferentes reformas que nós experimentamos no Brasil, e eu até poderia chamar essa pseudo-reforma administrativa, como ela é de caráter autoritário e vem à luz num contexto quase já pré-ditatorial, de, na verdade, uma ressurreição do Estado Novo naquilo que ele teve de pior. E aí seria o Estado Novo do Bolsonaro. As características gerais dessa proposta nos remetem àquilo que nós vimos há 25 anos atrás, em grande parte, quando o presidente Fernando Henrique Cardoso encaminhou ao Congresso Nacional a proposta de emenda constitucional número 173 de 95, que acabou mais de 3 anos depois, 3 anos e pouco depois de tramitação, sendo promulgada na forma da emenda constitucional número 19 de 1998. Foi um enorme trabalho de resistência, de questionamento, de mobilização, de articulação. Eu vivenciei esse processo de forma muito intensa naquela época, o Toninho também, questionando e combatendo as propostas da reforma Bresser, que basicamente se lastreava nos mesmos argumentos que a proposta Bolsonaro-Guedes se lastreia, ou seja, a crise do Estado, a crise de financiamento do Estado, os privilégios dos servidores públicos, o engessamento da máquina administrativa, a superioridade do privado sobre o público. E aí, o que nós vemos agora, na verdade, é uma repetição das premissas daquela reforma que nos levam a pensar se ela não é um clone tardio da reforma Bresser, naquilo que ela tinha de pior, porque em alguns aspectos, sim, a reforma Bolsonaro-Guedes chega a ser pior do que foi a reforma do governo Fernando Henrique Cardoso. Ela tem, de início, um alcance limitado, ou seja, ela não alcança o conjunto dos agentes públicos dos 3 poderes, mas deixa de fora alguns deles com a perspectiva clara de reduzir conflitos ou custos de transação e facilitar a sua aprovação. Então, essa proposta ela deixa completamente de fora qualquer tema relacionado aos direitos ou prerrogativas da magistratura e do Ministério Público, e mais ainda, ela beneficia os próprios militares, que nós já temos visto aí, são tratados a pão de ló pelo atual governo, sendo a única categoria que teve reajuste, inclusive reajuste a ser implementado em parcelas, né, além do pessoal do Distrito Federal, que teve recentemente, por medida provisória, uma correção salarial decorrente aí de uma situação antiga. Mas os militares não, tiveram ganhos significativos por meio de lei já aprovada, em troca de uma sujeição muito tênue aos princípios da reforma previdenciária. Então, esta é uma reforma centrada no servidor público, que é aquele indivíduo que tem com o Estado uma relação profissional, seja de caráter transitório ou seja de caráter permanente, mas essencialmente de caráter permanente, e ela usa aquele método, né, de dividir para governar, de provocar aí uma divisão entre as diferentes situações e tipos de situações de servidores públicos, sem qualquer base técnica, sem clareza em relação a critérios e principalmente sem ter clareza em relação aos objetivos e resultados que essa proposta irá atingir. Nós temos uma adoção Luiz, de princípios... Compartilha aí a apresentação. Opa, pensei que estava compartilhando. Espera aí. Acabou que não entrou. Vamos... Ah, que pena. Olha só. Agora tá? Luiz, pode ir. Então, essa proposta, ela tem, como eu comentava, né, um conjunto de princípios, de conceitos indeterminados e até mesmo contradições
que são, na verdade, reveladores da falta de profundidade, enfim, até mesmo honestidade intelectual com que ela foi elaborada, tendo sido, inclusive, mantida em sigilo até a data do seu encaminhamento ao Congresso Nacional. Não houve nenhum diálogo, não houve nenhum debate com a sociedade, não houve nenhum debate com os servidores públicos, e nisso até é importante lembrar, o ministro Bresser Pereira, quando foi ministro da Administração Federal e Reforma do Estado, ele, antes de encaminhar sua proposta ao Congresso, ele chamou os servidores para conversar, chamou algumas carreiras e categorias para expor a sua proposta. Mas essa proposta, a PEC 32, não. Ela simplesmente chega ao Congresso de sopetão, apesar de ter sido engavetada aí por quase um ano, mas sem nenhuma discussão sobre as suas reais disposições, os seus reais objetivos e, sobretudo, uma PEC muito mal estruturada. Mas ela traz elementos fundamentais que caracterizam, sim, essa abordagem autoritária, tecnocrática do governo Bolsonaro, e particularmente isso se evidencia na questão da concentração de poderes, ou seja, de dar mais poderes para o presidente da República, ou seja, para o governo de plantão, no sentido de desorganizar a administração pública e impor o seu modelo de gestão, inclusive tentando, a partir daí, contornar algumas dificuldades que o próprio governo enfrentou na discussão, por exemplo, da questão da reorganização dos conselhos, dos colegiados que foram criados ao longo de décadas para viabilizar a participação social. Ou seja, a participação social é um problema para este governo, e ele já tenta, desde logo, resolver isso por meio de uma PEC, e nós vamos ver como é que isso vai funcionar. Bom, essa discussão se lastreia num conjunto de razões, como eu disse, centralmente razões de natureza fiscal, como a questão do excesso de gastos, do excesso de despesas, que geraria uma falta de espaço para investimentos do Estado, uma crise fiscal no âmbito subnacional, estados particularmente, mas também o engessamento da Constituição, os altos salários, os privilégios dos servidores públicos, ou seja, um conjunto aí de pressupostos que, quando a gente examina com cuidado, percebe o quanto eles são falsos e equivocados, embora o governo, com o apoio, inclusive, de think tanks neoliberais, como o Instituto Milênio, e organismos internacionais como o Banco Mundial, vem tentando plantar, vem tentando estabelecer como verdades inafastáveis. E aí o governo lança lá um dado interessante, que a folha de pagamento do pessoal civil ativo do Poder Executivo passou de 45 bilhões para 110 bilhões em 12 anos, ou seja, um aumento de 145%. Meu Deus do céu, como é que o país pode suportar tamanha despesa, não é? Pois é, enquanto isso, o investimento público cai, né? Não tem dinheiro para nada, menos escolas, menos hospitais, menos estradas e menos casas. Como se tudo isso pudesse ser feito reduzindo a folha de pagamento e demitindo servidores públicos, né? Contudo, vejamos, a evolução da despesa com pessoal e encargos, e aí vamos buscar uma série mais longa, de 2001 até 2020, se fôssemos buscar mais para trás ainda, não íamos ter dados muito diferentes. Nesse período de tempo, ou seja, 20 anos, o comprometimento da despesa pública em relação ao produto interno bruto se manteve basicamente em torno ali de 5%, 4,6%, 4,8%, ou seja, muito abaixo daquilo que se poderia dizer uma despesa insuportável, ou seja, essa despesa em relação ao produto interno bruto se manteve estável, e só não tem caído exatamente porque de 3, 4 anos para cá, a crise econômica tem causado uma queda no próprio crescimento do produto interno bruto, ou seja, não temos tido crescimento, e a inflação vai comendo aí, portanto, a nossa economia também. O governo mente descaradamente ao utilizar uma tabela, um gráfico de 2008 para cá, que mostra uma evolução da despesa. Sim, a evolução da despesa ocorreu, mas essa despesa não aconteceu na proporção que o governo alega. E aí, conforme o critério de correção que se utilize, nós vamos encontrar um crescimento efetivo dessa despesa com pessoal do Poder Civil, do Poder Executivo dos civis em atividade, de cerca de 26% a 31%, não mais do que isso, crescimento real. E por que isso? Porque de 2005 para cá,
particularmente, nós tivemos medidas concretas de recuperação quantitativa da força de trabalho por meio do ingresso de concursos públicos, ou seja, houve uma grande quantidade de ingressos de servidores públicos até 2017, particularmente, de lá para cá praticamente zerou o ingresso de novos servidores, né? Mas tivemos também uma política de recuperação de perdas do passado, de recuperação remuneratória, que foi responsável, em grande medida, pela não defasagem remuneratória até o final de 2017 dos servidores públicos, tendo em vista o cumprimento de acordos firmados ainda em 2015 e 2016 pela presidenta Dilma Rousseff. Então vejam que mentir usando números é realmente uma prática deste governo que acha que todo mundo pode ser facilmente enganado os princípios da Constituição de coordenação, boa governança pública e subsidiariedade. Isso entra lá no caput do artigo 37. A impressão que dá, não, mas tem, são só princípios, né? Na verdade, isso é uma verdadeira sopa de letrinhas. São palavras ao vento que são colocadas na Constituição como declarações de interesse, de intenção, que em alguns casos podem até mesmo se tornar contraproducentes. Imparcialidade, tudo bem, faz parte já do próprio princípio da impessoalidade. Transparência, a Constituição está repleta deles, e não fosse isso, não teríamos a garantia de uma lei de acesso à informação. Agora, inovação como princípio é uma expressão que pode até ser contraproducente. A inovação por si só, ela pode gerar o quê? Experimentações irresponsáveis. Precisamos ter clareza dos objetivos que a administração precisa seguir para, a partir daí, buscar a inovação. Mas a inovação como um princípio, inovação solitariamente colocada, ela pode até mesmo ser prejudicial. O princípio da unidade não é viável no âmbito da administração pública, a aplicação do princípio da unidade. Esse princípio já existe no âmbito do Ministério Público, já existe no âmbito da magistratura, mas estabelecer o princípio da unidade numa instituição, num conjunto de instituições que tem lá 140 e tantas autarquias, outras tantas empresas, diferentes ministérios, enfim, entidades com as mais diferentes funções e papéis, é desconhecer que, inclusive, há conflitos legítimos e que são eles mesmos a causa de evitar, muitas vezes, que o governo cometa erros. Ou seja, a unidade não é um princípio aplicável a um quadro de complexidade como é o da administração pública federal ou estadual. Coordenação, no Decreto-Lei 200, desde 1967, é uma coisa do dia a dia. Todos os governos precisam buscar a atuação coordenada, mas precisa colocar na Constituição. E, por fim, boa governança pública. Isso é um objetivo de qualquer governo, é uma questão de bom senso e vai depender precisamente da capacidade governamental instalada para isso. Agora, subsidiariedade, aí já começa a ficar complicado. É a materialização no texto constitucional de que o Estado tem um papel secundário e que ele não deve se meter a ocupar espaços que não sejam exclusivamente seus, ou seja, que ele não deve competir com o mercado. Então vejam que há aí uma pressuposição por trás disso, que é a predominância da visão privatista. Então, além dos modismos que essas ideias e conceitos traduzidos em princípios refletem, temos aí também uma visão de Estado, que é um Estado mínimo, baseado no conceito e na noção de subsidiariedade, que já é implícita lá em alguns aspectos da Constituição, mas colocada no artigo 37, ela limita completamente a atuação do Estado. Quais são os aspectos centrais dessa proposta? Primeiro, a questão, como já foi mencionado, do fim do regime jurídico único, RJU, que foi uma conquista dos servidores públicos no período pré-Constituição de 88 e que foi materializado no artigo 39 caput e que o governo Fernando Henrique Cardoso também tentou acabar com ele, mas não conseguiu. Tanto que houve uma jogada lá redacional que o Supremo Tribunal Federal, em 2007, reconheceu inválida, restabeleceu o regime jurídico único e agora, exatamente no dia 3 de setembro, no dia em que o governo encaminhou esta PEC ao Congresso,
a ministra Carmen Lúcia, relatora da ação direta de inconstitucionalidade 2135, disse lá com todas as letras, olha, aquela mudança não valeu. O voto da relatora na decisão de mérito é a mesma dada pelo ministro Nery da Silveira em 2007, ou seja, que a alteração do caput do artigo 39 não valeu. Agora o governo vem e destrói completamente o artigo 39 da Constituição, abrindo caminho aí para 3 regimes estatutários. Um, por prazo indeterminado, para contratação de servidores por prazo indeterminado, outro por prazo determinado e o terceiro para cargos de liderança e assessoramento. Esse regime dos servidores que serão contratados por prazo indeterminado, ele admite 2 hipóteses ou 2 espécies de servidor. Aqueles que vão ter estabilidade, que são os chamados cargos típicos de Estado, e os demais sem qualquer estabilidade, sem qualquer garantia de permanência, ou seja, ingressarão, mas não estarão protegidos pela estabilidade. Quem são esses cargos típicos de Estado? Até hoje nós não temos uma lei complementar que diga quais são as atividades exclusivas de Estado que deveriam ser protegidas contra a perda do cargo. O governo Fernando Henrique Cardoso tentou, inclusive, colocar sob o regime trabalhista, regime da CLT, as carreiras de regulação. Foi uma ação direta de inconstitucionalidade que impediu isso. Mas agora, com esse novo conceito, nós estamos voltando a 1976, quando o governo militar introduziu o regime seletista na administração pública e fez essa divisão, elegendo, então, um grupo mínimo de cargos públicos que seriam preservados no regime estatutário e todos os demais iriam para o regime da CLT, ou seja, é a mesma ideia do regime militar. Mas quem entra no conceito de cargos típicos de Estado? Numa visão muito generosa, abrangente, que não é certamente a visão do governo, nós poderíamos elencar um grupo de carreiras e de instituições onde há carreiras ou cargos efetivos, começando aí pela área de segurança, tributação, diplomacia, fiscalização em geral, políticas públicas, carreiras jurídicas, inteligência, etc, etc. Pois bem, esse grupo todinho aqui que vocês estão vendo na coluna da direita, seria apenas correspondente a 20% da atual força de trabalho se ele fosse aplicado para os atuais servidores. 80% dos servidores públicos, dos futuros servidores públicos, portanto, não terão garantia da estabilidade. É claro que isso vai depender da futura composição do serviço público, porque as outras medidas propostas por essa PEC autorizam, inclusive, a que sequer haja concursos para atividades de cargos não típicos. Tantas são as brechas para contratações fora desse regime estatutário sem qualquer espécie de garantia. As regras para ingresso são o concurso público de provas e títulos, ou de provas, continua sendo assim, mas sem aquela vinculação de chamar o candidato que fez concurso para um determinado cargo ou carreira durante o prazo de validade do concurso para aquela carreira. Em tese, pode-se fazer um concurso genérico e chamar as pessoas para qualquer vaga que aparecer, ou seja, não há uma garantia expressa mais na Constituição. O ingresso do servidor se daria inicialmente por um período de 1 ano ou de 2 anos, como vínculo de experiência, como etapa do concurso onde o servidor ainda não foi nomeado, ou seja, não é ainda servidor. Então ele vai exercer tarefas, responsabilidades de servidor público, como se fosse sem ser, por 1 ano para os cargos em geral, mas 2 anos para os cargos típicos. Se ele tiver uma boa avaliação, os mais bem avaliados serão nomeados dentro das vagas fixadas no concurso. O que significa dizer que nós vamos ter mais gente sendo chamada para o tal vínculo de experiência para trabalhar por 1 ou 2 anos do que serão efetivamente nomeados. E essa nomeação vai depender, portanto, da classificação dentro do número de vagas previstos no edital. Então é muito provável que o governo chame assim 100 vagas para prover, ele chama 200. No final, depois de 1 ano, 2 anos, 200 pessoas trabalharam, só 100 irão ficar. Depois de nomeadas, aí sim se inicia o estágio probatório de 1 ano, mas para que ser confirmado no cargo, terá que ter desempenho satisfatório. Ora, desempenho satisfatório, né, como nós vamos ver, é um negócio meio vago. As regras para perda do cargo, elas vão se aplicar para quem tiver estabilidade,
né, e não tiver estabilidade, de acordo com uma lei que vai estabelecer sobre essas condições. Então, nós vamos ter tanto a regra para quem terá estabilidade, quanto para quem não terá estabilidade. A regra geral é desempenho satisfatório, né, e excesso de despesa. Isso vai valer para todo mundo. E também já vale, na verdade, para os atuais servidores, embora a demissão por insuficiência de desempenho nunca tenha sido regulamentada. Mas isso não vai ser mais disciplinado por lei complementar, vai ser disciplinado por uma lei ordinária. Os cargos típicos de Estado vão continuar tendo, já que terão estabilidade, as hipóteses de demissão em razão de decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, ainda que caiba recurso, né? E assim nós não vamos ter mais o esgotamento dos recursos antes da aplicação da pena de demissão. O processo administrativo, com ampla defesa, e a avaliação de desempenho, mas disciplinada, então, em lei ordinária e não mais lei complementar. Uma outra hipótese são agora os cargos de liderança e assessoramento, que entram no lugar dos cargos em comissão e funções de confiança, mas que, vejam, não serão mais limitados a atribuições de direção, chefia ou assessoramento, como prevê a Constituição atual. Eles poderão ser destinados a atribuições estratégicas, e aí cabe qualquer coisa nesse conceito de estratégicas, inclusive atribuições de cargos efetivos, gerenciais ou técnicas, e aí também cabe qualquer coisa. Então, poderemos ter aí um inchaço de cargos dessa natureza, sem estabilidade e escolhidos discricionariamente, como são os cargos de confiança, pelo governo de plantão. Há um desvirtuamento, portanto, da finalidade do cargo em comissão. Acaba a garantia de que haja cargos em comissão e funções de confiança privativos de servidores. E, pasmem, é revogado o parágrafo 2º do artigo 39, que prevê que a União e os estados devem manter escolas de governo. Isso abre caminho, mais uma vez, para tentar privatizar as escolas de governo, como já tentou o governo de Fernando Henrique. Implícita de que para cargos de liderança e assessoramento poderá haver motivação política para desligamento. Por quê? Porque o dispositivo que a proposta estabelece é que não pode haver motivação política para desligamento de servidores contratados por prazo indeterminado, mas fica em aberto para os cargos de confiança. Isso tem a ver com aquela ideia macabra de despetização, de desesquerdização, de fazer uma limpeza no governo, de fazer uma depuração no governo, ou seja, é a explícita utilização do cargo público para finalidades de natureza política, inclusive, né, para se vingar dos inimigos. A lei complementar vai dispor sobre regras gerais de gestão de pessoal, e essa lei ela vai ter caráter nacional, ou seja, o governo federal vai chamar para ele a disciplina de regras relativas à gestão de pessoas, política remuneratória e benefícios, ocupação de cargos de liderança e assessoramento, organização da força de trabalho, progressão e promoção, capacitação, jornada de trabalho para fins de acumulação, tudo isso como se fosse um RJU para todos os níveis da federação, ou seja, os níveis da federação, os estados, os municípios não vão ter mais competência para dispor sobre isso. Até que venha essa lei, ele poderá dispor, mas se essa lei, estarão nulificados pela lei complementar federal com caráter de lei nacional. Cada ente vai ter, no entanto, competência para dispor sobre lei ordinária, sobre o regime jurídico dos seus servidores, para os diferentes tipos de vínculo que a PEC prevê. O contrato de experiência, que é o vínculo de experiência, né, que vai ficar durante 1 ano ou 2 anos, o contrato por prazo indeterminado, que é aquele sem estabilidade, os cargos típicos, que vão ter estabilidade, e o prazo determinado, que é a atual contratação temporária por excepcional interesse público, só que ampliada, como nós já vamos ver, e finalmente a liderança e assessoramento. Quem são os cargos típicos? Bom, para definir os cargos típicos, e aí em cada nível de governo, terá que haver critérios que vão ser definidos em lei complementar. As contratações temporárias, da mesma forma que a medida provisória 922, que caiu sem aprovação, vão se tornar, aí sim, a válvula de escape para tudo. Porque a necessidade temporária não vai ser mais só de calamidade e emergência, mas também
para paralisação de atividades essenciais, acúmulo transitório de serviços, atividades, projetos ou necessidades de caráter sazonal e atividades ou procedimentos sob demanda, ou seja, também cabe tudo aí. E os contratos de gestão, que vão permitir também a utilização dessa forma de contratação durante a sua vigência, podendo aí, portanto, um contrato de gestão vigorar por 15, 20 anos, e o órgão contratar através desse mecanismo sem precisar se preocupar com a realização de concurso para servidor permanente. Temos um conjunto amplo de restrições de direitos. Sim. Oi. Luiz, só para a gente ficar mais 5 minutos até as 17 para depois tá a gente bom. passar para as perguntas, pode ser? Tá certo. Perfeito. Tá bom, vou tentar Obrigado. aqui cumprir rapidamente. Temos aí as restrições de direitos, o Toninho já mencionou algumas, mas algumas dessas restrições não vão ter efeitos no caso dos servidores federais, porque nós não temos essas situações, mas elas vão impactar muitos estados e muitos municípios. Por exemplo, férias de no máximo 12 meses, fim do adicional por tempo de serviço, fim da licença-prêmio, vedação de progressão ou promoção apenas com base em tempo de serviço, proibição de incorporação de funções, que já foi fixada na emenda constitucional número 103, a reforma da Previdência, mas agora, inclusive, para empresas estatais, redução de jornada vinculada à redução de salário, ou seja, não pode haver redução de jornada sem redução de salário, e isso abre espaço para aquela discussão das PEC 186 e 188, abrindo caminho aí para o fim da irredutibilidade, ressalvados os cargos típicos de Estado, vedação geral de incorporação de vantagens, vedação de pagamentos retroativos, parcelas indenizatórias que não tenham valores fixados em lei e requisitos fixados em lei, o uso da aposentadoria compulsória como punição fica vedado, isso não existe na esfera federal, restrições ao exercício de atividades privadas remuneradas, mas com acumulação de possibilidades de acumulação de cargos aquilo que é o principal de ação de poderes na mão do presidente, caracterizando aquilo que eu tenho chamado de Estado Novo bolsonarista. O Estado Novo concentrou nas mãos do presidente da República, por meio de decretos-leis, a capacidade de gerir o Estado brasileiro e também dos estados e municípios. O artigo 180 da Constituição de 37 dava ao chefe do Executivo prerrogativas amplas e, com base nelas, inclusive, ele baixou um decreto-lei que praticamente usurpou a capacidade de autogoverno dos entes subnacionais. Simultaneamente, o governo propõe que os poderes do presidente da República sejam ampliados para que ele possa dispor sobre decreto, sobre a organização e funcionamento da administração, e isso vai ser copiado no âmbito subnacional. Aí temos o problema da Lei Complementar 173 de 2020, que já veio nessa direção, ou seja, retirando capacidades dos entes subnacionais à medida que proíbe a concessão de quaisquer reajustes até o final do ano que vem, mas ele acaba centralmente com a reserva de lei para extinção de cargos, transformação ou fusão e extinção de órgãos, inclusive autarquias, autoriza o presidente a criar órgãos por ato infralegal, desde que não haja aumento de despesa, transformar cargos e até mesmo alterar a estrutura de carreira, alterar atribuições de cargos, desde que não implique alteração ou supressão de estrutura de carreira ou alteração da sua remuneração, ressalvados os cargos típicos de Estado. O contrato de gestão é ampliado para poder servir a esses objetivos amplos, com a possibilidade de uso indiscriminado para uma série de situações, como contratação de pessoal, compras e contratações, não ter limitação orçamentária, ou seja, orçamento global, e, sobretudo, aqui o problema do retorno à visão privatista do Programa Nacional de Publicização, a partir de um novo artigo 37A, que vai permitir que, através de instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e privados, possa haver, inclusive, para esse fim, a utilização de recursos humanos de particulares para prestação de serviços públicos. E aí nós temos a validação constitucional do modelo das organizações sociais e assemelhados, exceto para as atividades de cargos típicos de Estado. As empresas estatais é um capítulo à parte, não vou me estender muito aqui, mas basta dizer que o governo coloca na PEC ampliação das restrições à atuação do Estado na atividade econômica, proibindo ao Estado instituir medidas que gerem reservas de mercado que beneficiem agentes econômicos privados, empresas públicas ou sociedades de economia mista, ou impeçam a adoção de novos modelos favoráveis à livre concorrência. Ora, isso envolve questões como parcerias, privatizações, limitações ao uso de incentivos
fiscais, políticas de desenvolvimento setorial, colocando aí a livre concorrência acima de tudo como um dogma absoluto. E, sobretudo, aqui vejam o caráter absurdo dessa PEC que proíbe que, por meio de acordos e convenções coletivas, os trabalhadores de empresas estatais possam obter proteção contra a despedida em empresas estatais. É proibida, é tornada nula a concessão de estabilidade por qualquer meio, inclusive de lei, a menos que isso seja de caráter geral, ou seja, aplicável também aos trabalhadores do setor privado. Isso impede, inclusive, o próprio Supremo Tribunal Federal de julgar processos que estão em curso lá para definir o alcance das garantias dos servidores públicos, particularmente quanto à demissão motivada em empresas estatais que prestam serviço público. E a aposentadoria compulsória com a extinção do vínculo. Para dizer que todos vão ficar tranquilos e vão poder dormir em paz, o governo diz o seguinte: olha, só se aplica para os futuros, tá? Quem já está não vai ser atingido. Mentira! Essa ideia que visa a domesticação do servidor e o conformismo com a proposta, na verdade, ela mantém apenas parcialmente esse status, na medida em que nós vamos ter a regulamentação da Constituição para demissão por insuficiência de desempenho por lei ordinária, e vamos ter uma série de restrições de caráter remuneratório que vão ser aplicadas a todos os servidores, restrições de direitos que vão atingir a todos os servidores, e com isso nós vamos ter, sim, efeitos concretos e imediatos nos 3 níveis de governo. Esta PEC, portanto, é um enorme risco à destruição do Estado brasileiro, do serviço público no Brasil, da diluição da ética e da responsabilidade do servidor público como responsável que é pela provisão de serviços, pela, enfim, garantia da prestação de serviços à sociedade, em prol de uma visão privatista que coloca a visão de que o setor privado pode suprir todas as necessidades, ressalvado um rol mínimo de atividades ou cargos típicos de Estado, que nós sequer sabemos exatamente o que vai contemplar ou não, na medida em que isso vai ter que ser definido por uma lei complementar que vai estabelecer critérios. Então, esses são os problemas que imediatamente nós podemos apontar na PEC 37 de 2020. Perfeito, Luiz. Muito obrigado. Lembrando a todos que esse é o primeiro debate que estamos fazendo em relação à PEC, então outros virão, mais dúvidas, mais questões vão ser colocadas agora na questão das perguntas, então vamos tentar colocar todos, né? A fala do Luiz foi muito, muito impactante para a gente perceber exatamente o que está acontecendo nessa PEC, quais são os pontos, né? Então, vou começando nas perguntas, Toninho, Luiz, e aí vocês vão respondendo. Eu separei alguns temas aqui para discutirmos. O Paulo Lindsay, da ACBGE e da Auditoria Cidadã, perguntou em qual artigo da PEC 32 possibilita a quebra do regime jurídico único, né? Então, se há essa quebra e onde estaria. E o professor Christian, do Cinesp, perguntou se a reforma administrativa ela somente para os servidores federais ou ela também vai atingir os servidores dos estados e dos municípios. A gente começa com essas duas perguntas e depois a gente vai fazendo as outras. Toninho, Luiz. Bom, aproveitando enquanto o Toninho se organiza aí, é muito importante observar que essa proposta, ela tem esse caráter, sim, de ser uma matéria que alcança os 3 níveis da federação. O artigo 37 da Constituição e o artigo 39 são disposições que afetam os 3 níveis da federação, e as alterações contidas nesses dispositivos, portanto, vão se aplicar aos 3 níveis da federação. E mais do que isso, né, nós vamos ter a usurpação da competência dos entes subnacionais para dispor sobre os seus próprios servidores, na medida que o caput do artigo 39A, ele vai estabelecer uma competência limitada para que os entes subnacionais disponham sobre o regime jurídico dos seus servidores, mas observando aquilo que uma lei complementar, como prevê o novo artigo 39, vai estabelecer. Então, uma lei complementar nacional que entra no lugar do atual regime jurídico único, ou seja, o que dispõe hoje sobre o regime jurídico único é o artigo 39. Aliás, nós temos 2 artigos 39 na Constituição, o artigo 39 original e o artigo 39 que foi incorporado pela emenda constitucional número 19. Ambos estão em vigor.
Com a nova redação, os dois desaparecem, entra no lugar um artigo novo, 39, sem detalhamentos, e um artigo 39A, que vai dispor sobre essa questão aí dos vínculos que vão ser estabelecidos no âmbito de cada ente da federação. Eu acho que o Luiz respondeu adequadamente as duas perguntas, ou seja, o regime jurídico único está extinto, porque a alteração, a redação proposta para o artigo que trata da matéria substitui integralmente, e os dois artigos, o 37 e o 39, ambos se aplicam a estados e municípios. Perfeito. Vamos para mais uma rodada de perguntas, agora sobre aposentados e os atuais servidores. Tá? Então, em relação aos aposentados, a Sueli Francisca, ela não colocou de onde que é lá, mas ela pediu para perguntar se vai atingir os servidores aposentados. E sobre os atuais servidores, o Erivan Augusto pediu para perguntar de que forma a reforma administrativa atinge os atuais servidores. E o Laurindo Sérgio colocou aqui se, no caso do servidor estável e passar no novo concurso, se ele vai ingressar no novo regime ou se permanece no antigo e como ele pode ser reconduzido. Essa pergunta. Luiz, seu microfone está desligado. Os atuais aposentados em virtude do conceito de direito adquirido, ou seja, quem já está aposentado nas condições em que adquiriu esse direito. Não é uma situação, portanto, que seja facilmente desconstituível, embora nós tenhamos visto aí, a cada dia, articulistas como Raul Veloso, dizendo que o governo precisa resolver o problema da previdência dos servidores públicos, que a reforma da Previdência não resolveu. Quem fala isso, na verdade, quer dizer que deveria se criar um mecanismo de retirada de direitos já consolidados, mais ainda além daquilo que o Toninho já citou, que foi a sobretaxação de ativos e aposentados para custeio dos regimes próprios. Então, não há impacto imediato sobre os aposentados. O que pode acontecer, aí sim é um problema futuro, é como vai se cumprir daqui para frente o princípio da paridade para aquele que se aposentaram com esse direito, na medida em que uma lei posterior virá dispor sobre diretrizes do sistema de carreiras e outras regras que poderão, eventualmente, dificultar a aplicação do princípio da paridade. Então, nós temos já algumas situações em que o princípio da paridade não foi respeitado e essas situações poderão se agravar. Em que a reforma atinge os atuais servidores? A primeira questão é que hoje nós dependeríamos de uma lei complementar para demissão por insuficiência de desempenho, para que qualquer servidor público estabilizado, estável, seja demitido. Com a reforma, não vai mais ser preciso uma lei complementar, bastará uma lei ordinária, que é de muito mais fácil aprovação, inclusive poderá vir a ser até mesmo editada por medida provisória. Então, essa é uma grande questão, já que a visão do governo é ter um regime de avaliação muito mais discricionário do que aquele que até aqui se imaginava, no sentido de permitir a demissão do servidor que não tiver desempenho satisfatório. E aí o satisfatório pode ser o bom humor do chefe, né? A chefia ser o avaliador desse servidor. Além disso, as regras relativas a direitos serão aplicadas para o futuro, para todos os servidores, preservadas apenas as vantagens que já tenham sido estabelecidas. E mesmo as vantagens de caráter indenizatório, que não tenham sido criadas por lei, com valor fixado em lei, elas perderão validade no prazo de 2 anos, ou seja, servidores que recebam vantagens como auxílio creche, auxílio alimentação, indenização de transporte e outros que não tenham valores fixados em lei ou não tenham seus valores fixados em lei, poderão deixar de receber essas vantagens.
Sobre a questão de servidor público já estável, ingressar em novo concurso público, isso, obviamente, também vai depender de como essa nova carreira ou cargo vai ser tratado pela legislação. Se ele for investido num cargo que não tenha estabilidade, e já tendo ele estabilidade, a lei que vier a dispor sobre esse regime vai ter que disciplinar essa matéria, ou então isso vai acabar caindo na mão do Poder Judiciário e do próprio Tribunal de Contas da União interpretar se essa estabilidade que o servidor adquiriu é no serviço público ou é no cargo. Historicamente, a estabilidade tem sido considerada como no serviço público, inclusive quando o servidor estável ingressa num cargo que era ocupado por um outro titular e esse cargo que tinha se tornado vago volta a ser ocupado em função da anulação da demissão do servidor que abriu a vaga, esse servidor que tinha ingressado, ele volta para o cargo anterior, porque ele tem estabilidade. Mas no caso específico desta PEC, esta regra, inclusive, está sendo modificada, ou seja, para, inclusive, nesse caso, até favorecer o servidor, de modo a que tenhamos os dois servidores coexistindo. Então, não vai ser necessário ter essa preocupação. O servidor estável que passar por um novo concurso poderá muito facilmente ser condicionada a posse no novo cargo, a ele se sujeitar às condições desse novo cargo. Mas isso ainda não está claro, porque, como já dissemos, essa PEC, na verdade, ela é de extrema vaguidade, é uma PEC muito vaga em relação a questões fundamentais para que nós entendamos os seus reais resultados concretos. Perfeito. Vou, então, para o próximo bloco de perguntas. Bom, eu vou colocar aqui, tentar juntar em 3 blocos para facilitar. Sobre mudanças na PEC. O Cipriano Barata pergunta: qual dos pontos da atual proposta sobre a reforma são aceitos e se vocês acreditam que possa ter aperfeiçoamento e o que pode ser aprovado? A Cleonice Lima, do TJDFC. Como fazer alguma coisa? O que pode ser feito aí, alguma campanha? Sobretudo para o Toninho, né? E a Maria César: a tendência de o Congresso ainda piora a reforma administrativa, acrescentando mais artigos e tudo mais. E aí acrescento uma que foi feita agora há pouco, diretamente para o Toninho, sobre se o Congresso, como é que vai ficar na questão das eleições municipais, se acredita que vota antes das eleições. O segundo bloco é sobre mudança sindical, Toninho, que você colocou na sua fala, como para explicar melhor o que vai impactar aí na estrutura sindical. E, por fim, na questão de avaliação, o Leandro perguntou se essa avaliação de desempenho vai ser com base no quê, qual o critério, quem vai avaliar, como será feita essa avaliação de desempenho. E a Renata Rosa perguntou se a avaliação de desempenho baseada por politicagem em relação impessoal. Quais são os critérios que serão utilizados? Então, basicamente, esses 3 blocos. Bom, eu vou começar falando especificamente das 2 perguntas que me foram direcionadas. A primeira, em relação a como evitar a aprovação da reforma, ou seja, o que deve ser feito em relação a isso. Eu acho que é aproveitar todos esses argumentos e demonstrar que o objetivo não é melhorar a qualidade do serviço público, melhorar a qualidade da gestão, nem beneficiar o conjunto da população. É criar oportunidades para que o setor privado possa se apropriar de parcela dos recursos públicos, prestando serviço ao Estado e obtendo lucro em decorrência disso e, portanto, limitando o espaço de atuação do próprio Estado no combate às desigualdades regionais e de renda. Então, é levantar essa narrativa e mostrar, como o doutor Luiz Alberto demonstrou aí, que há uma série de inverdades, de meias palavras. Por exemplo, esse documento do Instituto Milênio, que o Jornal Nacional repercutiu, dizendo que se gasta com saúde e educação menos do que se gasta com o pessoal no Brasil. É um verdadeiro absurdo, porque o principal insumo das áreas de saúde e educação, o principal gasto é com o pessoal. Se você exclui o gasto do pessoal e coloca só a despesa
com outros aspectos na área de saúde e educação, você está fazendo uma comparação desonesta, né? Então, é isso que tem ocorrido de parte do governo. Então, é chamar a atenção para esses aspectos e realmente estabelecer essa disputa de narrativa, mostrando que, em momentos como esse da calamidade pública, se o Estado não tivesse instituições funcionando, tivesse tudo privatizado, a população tinha ficado completamente amíngua. Então, está demonstrado a importância do Estado. Os serviços do Estado são de má qualidade, não porque são intrinsecamente prestados por pessoas sem qualificação ou porque é oriundo do Estado, é por insuficiência. Então, a má qualidade decorre não do modo como os servidores operam, mas em função da insuficiência. Você tem 10 milhões de pessoas e só tem capacidade de atender 5, a qualidade cai. E o governo tem utilizado o mecanismo para induzir as pessoas a acreditarem que o setor privado ou organizações sociais são mais eficientes, criando instituições modelos que têm muito recurso para cada atendimento individualizado. Então, se a gente pegar, por exemplo, o Sara Kubitschek, que é um centro de excelência, mas se a gente der para o SUS 50% do montante de recursos que é dado ao Sara para cada atendimento, o SUS seria de excelência, porque ele não recebe nem 5% por atendimento do que é dado ao Sara. Então, se cria esse tipo de mecanismo para induzir e dizer que o setor privado é melhor. No caso da telefonia, por exemplo, na época o telefone era um ativo, né? Tinha que comprar ações. Na hora que retira essa condição, passa para o setor privado. Aí é muito mais fácil. Você pode ampliar, porque todo mundo vai poder ter acesso. Se tivesse dado essa mesma oportunidade ao Estado, ele teria deslanchado do mesmo modo. O que pode modificar na PEC? Eu acho que o que com certeza vai cair é esse superpoder do presidente. O Congresso vai abrir mão de legislar sobre a criação de ministérios, de cargos e de instituições de um modo geral, e está se dando superpoderes ao presidente. Por fim, a eleição municipal. É importante salientar que a eleição municipal, embora tenha diretamente o interesse dos parlamentares, ela não tem a mesma influência que tem a eleição geral. E mesmo na eleição geral, aquelas que os parlamentares federais participam, já houve circunstância em que, dependendo do modo como o governo conduz o tema, é mais fácil aprovar nesse período eleitoral do que em outro. Por exemplo, as reformas administrativa e previdenciária do Fernando Henrique foram aprovadas em ano eleitoral, 1998, à véspera da eleição. O que o governo fez? Exigiu que os partidos da sua base fechassem questão, e aquele que não seguisse a orientação do partido podia perfeitamente votar a favor, contra a reforma, mas não teria candidatura porque o seu partido impediria o acesso à candidatura, de modo que tem mecanismo para interferir nisso. Mas é preciso sensibilizar as bases dos municípios, mostrar o impacto disso, né, e dizer que não adianta eleger governantes se quem vai definir a política e implementar os programas é o setor privado. Então, tem que trabalhar nessa perspectiva de valorizar o serviço público e dar condições objetivas para que ele possa executar serviço público de qualidade. Então, devolvo a palavra para o doutor Luiz. Todos esses aspectos políticos da tramitação dessa PEC, né? E eu queria apenas, em relação a isso, acrescentar que, sim, pode piorar. E só não vai piorar se houver uma pressão muito forte por parte dos servidores das suas representações, no sentido de evitar que o canto da sereia e as pressões midiáticas levem os parlamentares a querer incorporar mais restrições de direitos, mais medidas limitadoras, enfim, inclusive aquelas que já estão tramitando no âmbito das PEC 186 e 188. Por exemplo, a PEC número 188, ela extingue o direito à revisão geral anual, que não vem sendo cumprido, mas é uma garantia que está na Constituição e pode ser exigida. Com muita facilidade, o relator de uma PEC na Câmara dos Deputados, uma PEC 32, pode sacar lá e dizer, olha, eu vou acabar com essa revisão geral, isso não tem cabimento e tal. É importante lembrar que este servidor público, que vai ser contratado sob o regime de cargo público por prazo indeterminado, sem estabilidade, ele não terá direito
não terá direito a dissídio coletivo e nem negociação coletiva nos termos da legislação trabalhista. Nós não temos até hoje a legislação necessária para dispor sobre a negociação coletiva no serviço público, e o servidor público não pode recorrer ao dissídio, ou seja, ele depende de lei para ter reajuste a cada momento. Isso não acontece com os empregados de empresas estatais, mas é a regra aplicável no regime estatutário. Então, esse servidor vai continuar sendo estatutário naquilo que interessa ao governo, nas restrições ao seu direito de atuação em busca dos seus direitos. Mas não vai ter, por exemplo, garantida uma indenização no caso de ser demitido. E aí nós temos já hoje uma matéria que foi publicada no Estado de São Paulo, em que autoridades do governo já admitem a possibilidade de que, então nós vamos ter que criar uma indenização que nem o FGTS, uma indenização semelhante àquela que o governo então botou na lei que regulamentou o regime de emprego público, que foi invalidada pelo Supremo, no caso do servidor ser demitido. Quer dizer, uma compensaçãozinha ali que, eventualmente, terá que ser feita na lei. Então, dali para, enfim, essa PEC se tornar pior é muito simples e muito fácil se não houver uma vigilância e uma pressão, porque as pressões já estão postas no sentido oposto, ou seja, de tornar essa PEC ainda mais dura, exatamente para permitir ganhos fiscais imediatos e redução de despesas. Sobre a questão da avaliação de desempenho, não é possível afirmar como ela vai ficar, porque o governo em nenhum momento disse exatamente o que ele pensa a respeito desse assunto, talvez nem pense muito sobre o assunto. Ele tem uma ideia muito vaga, né, do que ele quer. Na verdade, o que ele quer é demitir servidor, é tirar o servidor do meio do caminho e botar cargo temporário, botar cargo de confiança, botar contrato de gestão, botar gente sem uma vinculação permanente, ou seja, pessoas em situação de precariedade. A avaliação de desempenho, portanto, se ela for pautada por essa perspectiva, tende a ser uma avaliação de desempenho superficial, genérica, que dê poderes para as chefias. Tramita, no âmbito do Congresso Nacional, o projeto de lei complementar 248 de 99, que foi enviado pelo presidente Fernando Henrique, foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado, voltou para a Câmara, mas nunca foi concluída a votação. E o Senado aprovou, no ano passado, o projeto de lei complementar 116, que foi para a Câmara dos Deputados, mas ainda não foi votado. Mas o governo nunca disse, literalmente, que ele apoia qualquer um desses projetos ou é contra. Então é muito difícil de dizer qual é o modelo de avaliação de desempenho para fins de perda do cargo que ele tem em mente. Mas nós não podemos, efetivamente, dado o conteúdo da PEC, ter qualquer ilusão de que o governo trabalharia com um sistema de avaliação de desempenho rígido, complexo, que assegurasse ao servidor público a plenitude do direito de defesa em caso de uma má avaliação pela sua chefia imediata. Perfeito, Luiz. Muito obrigado. Já estamos aqui nos encaminhando para o final. Vamos terminar às 19h30, então temos mais 8 minutos. Vou fazer duas últimas perguntas para o Toninho e para o Luiz. Infelizmente, não deu para contemplar todas as perguntas que foram feitas no chat. Agradecemos muito a participação. Vamos trabalhar aí para uma segunda live para poder tirar mais dúvidas. Então, as duas últimas perguntas, e vocês já fazem também as considerações finais na fala de vocês. Sobre os auxílios, a Daniela Vilas Boas perguntou se os auxílios alimentação, creche, saúde também são afetados sobre a PEC, e a Associação dos Defensores do Maranhão perguntou como fica a questão da ESAF ou outras escolas de aprimoramento, como ENAP. Bom, essas são duas, e eu acrescento só mais uma, só para finalizar, que o Lucas Guedes perguntou, e assim como outras, sobre quem fez concurso e já passou, mas não foi convocado, como é que fica, e os concursos homologados. São essas perguntas e a gente finaliza. Em relação aos auxílios, volto a esclarecer que, sim, os auxílios que tenham valores fixados em ato infralegal
se não tiverem os seus valores fixados em lei, se não tiverem os seus fatos geradores determinados, e no caso de indenizações, não estiverem literalmente associadas à despesa que dá origem ao seu custeio, ou seja, se eu invento um auxílio paletó, por hipótese, que isso não existe, mas todo mundo gosta de falar que existe, né? Inventou um auxílio paletó. Se não provar que comprou o paletó, não vai poder receber, né? Auxílio moradia. Se não provar que gastou com moradia, não vai poder receber. Mas isso tudo só vai ser aplicado para servidor público, né? Porque, por exemplo, para a magistratura não vai ser aplicado. Por quê? Porque a PEC exclui expressamente. Então vejam que há aí algumas soluções que foram pensadas para situações que no dia a dia do servidor comum não existem praticamente, né? Auxílio creche, auxílio para plano de saúde, também tudo isso vai sofrer impactos dessa medida, e aquelas vantagens que não forem legisladas, reguladas em lei dentro dos novos critérios no prazo de 2 anos vão deixar de ser pagas, né? Quanto à questão das escolas de governo, e isso realmente me parece algo extremamente preocupante, porque revela o desprezo do atual governo em relação à questão da profissionalização do serviço público, a garantia constitucional que essas escolas de governo devam existir desaparece, é simplesmente revogada. O governo pode continuar dispondo por meio de lei ordinária sobre essa matéria, mas também pode não legislar sobre isso, pode simplesmente extinguir. Aliás, recentemente tivemos a escola fazendária foi fundida com a ENAP, e a ENAP mesmo, o governo Fernando Henrique Cardoso já tentou extinguir, transferindo ela para uma organização social. Tudo isso vai ser possível fazer novamente, já que a Constituição é o obstáculo a que esses institutos, essas instituições, que são as escolas de governo, sejam convertidas em instituições privadas, ou que pura e simplesmente se passe a contratar cursos em instituições particulares de ensino, enfim, cursos aí em empresas que possam suprir necessidades desta natureza. Então, realmente, o recado que essa PEC passa é de que o modelo de escolas de governo, conforme foi contemplado no artigo 39, parágrafo 2º, deixa de existir. Questão do concurso. Quem fez concurso e passou, mas não foi convocado. Se essa nomeação vier a ocorrer antes da nova lei que estabeleça os vínculos ser aprovada, esse servidor será nomeado para o cargo atual. Mas se, no entanto, essa lei for aprovada, ele será investido no cargo que vier a ser disciplinado pelo regime jurídico que a lei estabelecer. Então, se ele fez concurso para um cargo que venha a ser considerado cargo de atividade não típica, ele será nomeado sem estabilidade neste novo cargo. Se for um cargo típico, ele vai ser nomeado para um cargo com estabilidade, mas estabilidade com base nas novas regras do novo regime. Então, isso vai depender de quanto tempo isso vai levar. Importante lembrar que o governo, ao aprovar a Lei Complementar 173, praticamente amarrou as suas próprias mãos para não fazer nenhum concurso e não nomear ninguém até o final de 2021. E a gente sabe que o governo tem pressa em aprovar essa PEC e na sua regulamentação. Se ele vai conseguir ou não, é o nosso papel impedir. É o nosso papel, a partir da discussão e da mobilização, para que esta PEC não seja aprovada, ou, caso venha a sê-lo, que ela seja amenizada, que ela seja mitigada, que ela seja reduzida no seu escopo e que o maior grau possível de prerrogativas, direitos e garantias dos servidores públicos sejam assegurados, para que nós não tenhamos esse paradoxo de uma pessoa que fez um concurso pensando em ingressar num cargo X, quando ingressar no cargo, não tem nada daquilo que ela tinha imaginado. É isso. Perfeito, Luiz. Muito obrigado. Toninho, suas considerações. Eu acho que 2 coisas a gente precisa chamar atenção nesse aspecto. O primeiro, embora a proposta estabeleça claramente uma divisão entre os cargos exclusivos de Estado, ou típico de Estado, e cargo de segunda categoria, mesmo aquelas carreiras que serão beneficiadas com o cargo típico de Estado, deve se somar na luta no sentido de enfrentar a PEC no seu conjunto. Porque pau que bate em Chico, bate em Francisco. Se no primeiro momento beneficia a carreira de Estado, no segundo momento as carreiras de Estado serão submetidas às mesmas regras das demais carreiras, dos demais cargos que não têm a estabilidade. Então, isso é um assunto importante para ser tratado. O segundo é que a PEC 188 é a mais abrangente daquelas duas que estão no Senado, e é mais abrangente do que a 186.
Portanto, a 186 está inserida na 188 e se escolheu para relatar as duas juntas o relator da mais radical, da 188, que é o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre. De modo que a prioridade do governo, portanto, vai ser sinalizar que na reforma administrativa se mexe pouco, mas na reforma administrativa do B, aquela que vai ter maior impacto mexe muito mais, porque ela dispara os gatilhos que impede qualquer possibilidade de efetivar qualquer dos direitos que ficam mantidos para as carreiras exclusivas do Estado e para os atuais servidores. De modo que tem que olhar simultaneamente para as duas tramitações, para as PECs que estão no Senado, que são uma reforma administrativa disfarçada e muito mais radical, que permite redução de jornada e redução de salário sem distinção, e a administrativa que supostamente protege ou incide com menor impacto com os atuais servidores públicos. Eram essas considerações que eu queria deixar como conclusão. Agradecer ao doutor Luiz Alberto, agradecer a condução do Henrique e devolver a palavra para o Henrique para ele concluir. Muito obrigado. Muito obrigado, Toninho. Esse foi o primeiro debate. Queremos ter mais tempo para discutir com todos vocês que estão nos acompanhando. Chegamos a ter mais de 300 pessoas assistindo. Foi muito bom para nós. Espero que pudéssemos esclarecer um pouco das dúvidas. Esse é o primeiro debate. Ainda teremos outros. Peço a todos que compartilhem, assinem o canal, curtam também, para a gente poder continuar crescendo nessa nova plataforma. Bom, quero também agradecer a toda a equipe da Queiroz que estavam aqui com a gente, o Thiago, que também é diretor. Também quero agradecer a Joceline, que nos apoiou nesse debate, fazendo toda a parte técnica aqui. E lembrando que essa live vai ficar gravada no canal, todo mundo pode assistir, pode compartilhar depois, e faremos outras lives e contamos com a presença de todos vocês. Espero que todos fiquem bem nesse período difícil da pandemia, e fiquem bem de saúde. A luta é muito importante, a PEC só está começando, ainda vai para a Comissão de Justiça, depois Comissão Especial, plenário, isso só na Câmara, mais no Senado, que é a Comissão de Justiça, e depois do plenário. Então, temos ainda um longo caminho para debater, precisamos do apoio de vocês, e, bom, é isso, espero que todos fiquem bem, e até a próxima, pessoal.